Ótimo. Então vamos começar. Primeiro, dando as boas-vindas a todos. Uma boa noite, obrigada pela presença. O Regis, o Carlos, o Marcelo, a Cíntia, Cristiano, Lidiane, Luiz, a Maria, a Ariene, o PS, a PS, né, pela figurinha. Carlos Alexandre, muito obrigado pela presença. Vou passar aqui, vou adicionar o Carlos também para dar um alô para vocês. Espera aí. Se o Carlos recebeu. Ali, já está aí. Vou colocar aqui. Boa noite. Boa noite, Carlos. Carlos, ó, foi uma besteira, César. É Carlos também. É. Não adianta a piada. Tudo bom? Tudo em ordem. Que bom. Quero primeiro agradecer pela disponibilidade, que eu sei que você está em Portugal aí, já são meia-noite agora, né? Já, o Galo cantou. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite para um papo tão legal de dados e indústria farmacêutica. Eu sou apaixonada pelos dois. É até difícil falar. Quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. E antes de passar a palavra para você, de passar o comando do webinar para você, eu só quero falar rapidinho como é que vai ser a dinâmica para todos. Bom, eu vou passar para o César o comando, ele vai abrir a apresentação dele e vai iniciar o webinar. E vocês podem mandar mensagens aqui pelo... Tem um bloquinho para vocês, né, escreverem a mensagem aqui, enviar a mensagem para a gente, caso tenha algum problema. O César não vai conseguir ver, tá, durante a apresentação dele, mas qualquer coisa a gente vai orientando, vai falando. E no final a gente vai abrir para umas perguntas, então vocês fiquem à vontade para enviar perguntas que a gente começa o nosso bate-papo depois da apresentação deles, ok? Então vamos lá. Eu vou tirar aqui a minha tela para ficar mais espaçoso aí para você trabalhar, e aí você já pode compartilhar a tela, César. Legal, boa noite para todo mundo. Obrigado, Lígia, pelo convite. Bom, umas 2 semanas atrás, ou 3, quando a gente se falou sobre esse seu projeto do Vamos Analisar, que eu achei uma iniciativa super legal. Nós vivemos um mercado e uma dinâmica muito competitiva, já não é de hoje, e só faz aumentar, né, essa competitividade. Então, acho que qualquer característica nova a ser analisada profundamente é sempre bem-vinda. Eu queria agradecer aí a atenção de todo mundo que está na sala, para a gente compartilhar um pouco do conhecimento, né? Eu já estou vivendo aqui em Lisboa a questão de um ano praticamente, né? Aliás, nós estamos fazendo uma conexão aqui entre Lisboa, Nova York e São Paulo. Tem alguém fora de São Paulo aí? Manda o comentário para eu não ser injusto com ninguém, né? Mas aqui só Lisboa tem pastelzinho de Belém. Ninguém mais tem um pastelzinho de Belém como nós temos aqui, né? Então, como eu estava dizendo, o aprendizado nesse ano aqui, especialmente na comunidade europeia, vem sendo bastante interessante, somando o tempo de experiência que nós temos aí no mercado brasileiro, sempre trabalhando no mercado de saúde, com comunicação, com marketing, desenvolvimento de novos produtos, etc. Eu acho que deu para desenvolver já um conceito que mira um pouco a competitividade, para onde que nós estamos indo, o que a indústria vem fazendo até aqui, para se manter competitiva, e daqui para frente, como é que nós enxergamos isso. Então, eu preparei uma apresentação, eu não vou me estender muito nessa apresentação, mas se bem que eu tenho alguns conceitos interessantes para trazer aqui para vocês, ao longo da minha apresentação, vão anotando dúvidas, questões, porque é mais uma apresentação de provocação mesmo para vocês, colocando esses horizontes que a gente está enxergando aqui, participando muito do ecossistema de saúde, seja o tradicional, ou seja, também do mundo das startups, né? Para que caminho que a gente está indo. Então, nós fomos formando um conceito e eu acho que vale a pena compartilhar para a gente se provocar e ver se isso tem a ver ou não. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e vou colocar aqui a apresentação que eu preparei para vocês para hoje. A apresentação está aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? Bom, daqui em diante, qualquer coisa ali já me avisa se tiver algum problema. Bom,
Pipeline de dados foi um conceito que a gente acabou juntando na nossa cabeça, porque a indústria farmacêutica, ela já desde sempre gera muitos dados. Desde o início dos primeiros passos da confecção de uma droga nova, de um novo medicamento, já são gerados muitos dados. E para onde está indo a aplicação desses dados cada vez mais, uma vez que a competitividade não para de aumentar na nossa indústria? Bom, para aqueles que não me conhecem muito, uma breve apresentação aqui a meu respeito. Bom, em 1967 nasceu meu irmão mais velho. Meu pai e minha mãe formaram uma família. Em 67 inaugurou-se os Carlos, né? Então nasceu o primeiro Carlos, o Carlos Alberto, lá em 1967. Em 70 venho eu, o segundo Carlos, que por uma questão de hierarquia eu nunca pude assumir o nome Carlos, então era o Carlos César. Em 75 vem um outro Carlos, o Alexandre, e em 76 eu comecei os meus primeiros passos na escola e já tinha o outro Carlos, então eu tive que me posicionar. Eu tinha um problema de branding, já desde pequenininho eu já tinha um problema de branding, então foi por isso que eu fui trabalhar com marketing. Aí eu adotei esse posicionamento. Meu nome é César, tudo bem, tem o Carlos aí oficialmente, mas todo mundo me conhece por César. Aí, em 82 veio o quarto Carlos, então quer dizer, mas aí eu já estava com posicionamento sedimentado. Minha trajetória na indústria farmacêutica se deu em empresas nacionais e também multinacionais. Trabalhei em entidade de classe também, primeiro como colaborador, diretor e vice-presidente da ABMIP, que é a entidade que reúne os maiores fabricantes de medicamentos dentro de prescrição no Brasil, uma trajetória de já uns 25, 26 anos, né? E eu sempre fui bastante preocupado com a atualização, né? Então, SPM, depois eu fui fazer cursos de especialização em digital e também em startups na Universidade de Nova York, fiz curso de inovação em Stanford, participei do primeiro Lions Health, que teve aqui na França em 2014 como delegado, e agora, nesse momento, eu estou fazendo uma especialização em marketing digital na Universidade Europeia. Em 2016, quando eu saí da indústria, eu vi que tinha um espaço para se desenvolver uma consultoria, e aí que eu criei a Artegist, que a gente acredita que a arte a estratégia é uma arte feita à mão, a 4 mãos, na verdade, nós e o cliente. Vem funcionando bem. Esse mês aqui nós estamos lançando a Artegist Portugal para atender alguns clientes aqui em Portugal, aproveitando a nossa presença aqui. Indo para o nosso tema, desde sempre, pesquisar o comportamento dos consumidores, dos pacientes, etc., sempre foi algo muito importante para nós todos de marketing, né? Entender os movimentos, o comportamento das pessoas sempre foi bastante importante. Então, essa ilustração aqui mostra um tipo de observação bastante empírico, né, que se tinha na época, de fazer as observações, uma brincadeira aqui. Mas o que é verdade, nesse chart que é bastante complexo, eu queria que vocês fixassem na linha azul clara, que mostra assim a complexidade, a evidência requerida ao longo do desenvolvimento de um produto, né? O desenvolvimento, crescimento e a maturidade, as evidências requeridas eram desse montante aqui na década de 80 e 90. Já mais recentemente, na linha escura, vocês veem que a exigência de evidências vem crescendo significativamente. Isso quer dizer o quê? Mais rigor em termos regulatórios para você conseguir o registro de um produto, e depois que o produto vai a mercado também, as exigências estão em crescimento. A má notícia nisso é que você não parou esse processo. Então, daqui 10 ou 15 anos, nós vamos ter uma linha vermelha aqui que certamente vai estar acima da linha azul escura, exatamente porque o crescimento das exigências, os produtos estão ficando cada vez mais especializados, terapia genômica, biotecnologia, todas essas novidades que estão chegando. Então, as autoridades regulatórias estão pedindo mais dados, e também quando o produto vai ao mercado, também precisa de cada vez mais dados, né, de distribuição, onde que esse produto está consumindo, de que forma, etc. Então, as exigências, elas levam a maior produção de dados, como nunca se imaginou antes. Eu tirei essa informação aqui, está pública, se vocês quiserem entrar no site da Interpharma, tem esse estudo bem completo sobre pesquisa clínica. E olha só que em 2018 tinham mais de 11.500 estudos clínicos acontecendo no mundo. É muito dado, gente, que está acontecendo nesse momento pelo mundo. E o Brasil aqui, destacamos aqui a 24ª posição, um país do tamanho das dimensões do Brasil, a diversidade de raças que nós temos e também a prevalência de muitas doenças deveriam
colocar o Brasil numa posição bem mais privilegiada. Nós estamos atrás de países com uma população muito menor, se bem que mais bem organizados, como Bélgica, Holanda, a própria Coreia do Sul, mas aqui, evidentemente, tem um potencial de desenvolvimento para o nosso país, de trazer mais pesquisa clínica. E tudo isso também, não só de conhecimento científico, mas também de investimento, porque essas pesquisas todas, pelo mundo afora, estima-se que é um investimento de 110 bilhões de dólares. Ou seja, a indústria gasta uma montanha de dinheiro para desenvolver esses produtos, e esse valor, para vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás era de 10% desse valor, para fazer pesquisa clínica e tudo mais. Então, as exigências estão subindo, os investimentos estão subindo e a produção de dados vem junto. Esse chart aqui é uma analogia com o desenvolvimento, né, as fases de desenvolvimento de um produto, né, pré-clínico, fase 1, 2, 3, até chegar na parte de registro, que aí você tem uma linha de curva de custos aqui, mostrando a incidência de custo ao longo dessa trajetória. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, na verdade, é a produção de dados nessa fase de desenvolvimento do produto. A geração de dados é basicamente para suportar registro. E não é pouco dado, não. Cada vez mais, como nós vimos no chat anterior, eles vêm crescendo tanto em volume quanto em complexidade. E depois que o produto vai ao mercado, que aí começam as vendas, começa a fase de retorno e até a fase da invest, onde os custos basicamente eles são relacionados a vendas, distribuição e tudo mais, também nós temos uma geração de dados mercadológicos brutal e cada vez mais complexa, falando de volume, também falando de segurança, né? Tem a farmacovigilância que está cada vez mais aderente até no Brasil, que não é tanto tempo assim que a gente acompanha a farmacovigilância, talvez uns 5 anos de uma maneira mais apertada, efetividade de produto, etc. Então, mais uma vez, uma geração de dados bastante importante. E vocês, boa parte de vocês conhece esse tipo de relatório, aqui no exemplo da IQVIA, onde você consegue ver non-retail, retail, crescimento de um ano para o outro, país, dá para quebrar por região, por estado, por cidade, por BRIC. Quer dizer, as pessoas que vêm de outros segmentos e olham o que a gente tem de dados, as pessoas se chocam e ficam com dificuldade até de como entender esse drill down que nós podemos fazer nas nossas informações. Dá para quebrar por mercado, quer dizer, MIP Trade, RX Trade, RX genérico, todas esse detalhamento cada vez mais aprofundado. E aqui o último exemplo só, mercado institucional, varejo, como é que está a movimentação de cada um deles, é público, é privado. E aqui, de novo, nós sabemos, quem trabalha com inteligência de mercado, sabe que esses dados também não são baratos. São dados que são fundamentais para melhorar a performance de produto, melhorar até as estratégias de produto, mas aqui, de novo, além da montanha de dados que são gerados, é um investimento considerável. Então, por isso que eu chamei de a jornada fantástica de geração de dados da indústria farmacêutica, porque desde o nascedouro do produto até ele no mercado, já mesmo que seja numa fase da invest, o que se gasta de dinheiro e também ou o que se investe de dinheiro, ou também o que se geram de dados para serem consumidos para melhorar a estratégia, é uma brutalidade. Talvez nenhum outro mercado tenha tanto requinte de detalhe como o nosso. Essa matéria não é de muito tempo atrás, a época colocou esse dado aqui que eu achei bem interessante trazer para vocês, né? Um carro de Fórmula 1 gera 0,5 terabyte de dados num final de semana. Não sei se vocês tinham essa noção. E para analisar esses dados, são mais de 100 engenheiros, contando com supercomputadores, inteligência artificial, machine learning, tudo isso para quê? Para transformar esses dados brutos em uma estratégia vencedora. E isso é verdade para o mundo da Fórmula 1, que é super competitivo. Mas e na saúde? O que a gente conseguiu encontrar pesquisando nos nossos encontros que nós tivemos, conversando com o pessoal aqui na Europa? A saúde, as fontes de dados são múltiplas, né? Então, a McKinsey fez esse estudo aqui, que nós fizemos um recorte. Resultados em saúde, eles são fracionados em muitos itens. E você vê aqui na parte de baixo, aqui no cuidado médico, só entre 10% a 20% do outcome que gerado da saúde de uma pessoa vem do mundo médico, né? De consultas médicas, de terapias, etc. O restante vem de fora. Circunstâncias sociais, se a pessoa tem acesso, se não tem acesso,
esgoto, saneamento básico, influência física e ambiental e, olha só, o comportamento, né? Por isso que talvez seja tão prevalente doenças como diabetes e pressão alta, por exemplo, porque vai muito do comportamento. E 20 a 30% vem de genética. Quando a gente olha a produção de dados, né, dados relevantes estão fora do sistema médico, porque, olha, fatores clínicos, ou seja, dados que são gerados, que estão ou em pesquisa clínica, ou em prontuários que são capturados, uma pessoa tem o que, na vida inteira, uma pessoa tem gerado mais ou menos a mesma quantidade de dados que um carro de Fórmula 1 gera num final de semana. Onde que estão esses outros dados? Nos fatores exógenos, principalmente. Aí, 1.1 terabytes é dado que não acaba mais, mas que estão por aí, estão flutuando. As pessoas têm esse dado, Facebook, todas as suas plataformas que ela frequenta, e-commerce e tudo mais, estão por aí, mas a gente não conseguiu ainda convergir esses dados para gerar algum tipo de informação interessante para a tomada de decisão. O que vem surgindo, que vem cada vez mais tomando espaço, é o Real-World Evidence, né? Que nada mais é do que informações de saúde derivadas de múltiplas fontes. Então, tem todo um esforço de vários stakeholders aí para conseguir capturar essa informação da maneira mais estruturada possível para a gente começar a complementar e entender mais essa jornada dos pacientes. Então, o Real-World Evidence hoje ele pode influenciar em medidas de segurança mais rápidas, resposta rápida a questões de custo. Então, o custo hoje está cada vez mais importante para todos os stakeholders, por exemplo, quando o governo está pagando, principalmente terapias baseadas em biotecnologia, o governo está cada vez mais de olho, porque basicamente existem as doenças raras, vários tipos de câncer, que hoje estão na conta do Estado. Então, cada vez mais a questão de custo é importante, o Real World Evidence está colaborando sobremaneira para essas tomadas de decisão. Correção de informação sobre droga e também novas possibilidades de uso, outros usos que estão sendo colocados em prática. Em suma, o Real World Evidence ele traz uma melhoria na identificação de novas oportunidades e, por que não dizer, mitigar riscos também, e na melhoria de processos de desenvolvimento dos produtos. Isso aqui não é um webinar sobre Real World Evidence, eu só estou fazendo esse caminhar, eu não poderia deixar de passar por esse movimento que está procurando capturar de uma forma estruturada os dados que as pessoas estão gerando em outras plataformas. O crescimento dos wearables, por exemplo, relógio da Apple e outras marcas todas explicam um pouco esse crescimento. Então, tem um crescimento bruto aí. Hoje em dia, as empresas, a aplicação do Real World Evidence ao longo do ciclo de vida do produto, você vê aqui que da fase 3 em diante, 100% das empresas estão procurando aplicar o Real World Evidence aqui, nessas fases, o que é natural, porque você captura dados muito mais que estão na sociedade e menos dentro das bancadas. O que é interessante observar aqui é a localização das equipes. Evidentemente, boa concentração da parte médica, uma parte técnica que precisa ter, está tudo certo, de P&D também, mas olha só, acesso hoje praticamente não enxerga. Então, quando esse produto está aqui em cima na fase de lançamento, a parte de acesso das empresas recebe um pacote pronto e não teve como interagir ou não teve como melhorar essa interlocução com os stakeholders que, no final das contas, vai aprovar o registro desse produto em determinado hospital, numa secretaria de saúde, etc. Né? Então, aqui eu vejo uma grande oportunidade futura de se colocar algum tipo de departamento de Real World Evidence, onde se contempla também acesso ao mercado. Então, isso pode ser uma tendência que venha a se confirmar. Portanto, até agora o que eu vinha colocando é que essa coleta, o tratamento e análise de dados, ela está ganhando uma relevância bastante grande, e essa convergência de diversas fontes de dados me parece ser um caminho sem volta. E isso tão é verdade que essas 3 notícias que eu separei aqui para vocês, que você tem aqui na parte de baixo, a 3 de setembro, 16 de setembro, olha só, o Estadão deu aqui uma fonte da Abrafarma, que a transformação digital redefine o papel das farmácias em saúde. O que eles estão procurando? Integração gradual dos dados de pacientes. Quer dizer, o varejo também está se movimentando, né? Eu falei muito de biotecnologia, falando de acesso e tudo mais, mas tem um espaço aqui para você que trabalha
com produtos mais direcionados ao retail, de olhar isso também com cuidado. Por outro lado, a Associação Nacional dos Hospitais Privados também preocupado nessa integração de dados, onde é possível comparar dados entre hospitais diferentes para melhorar práticas de gestão, ou até para harmonizar práticas de gestão. E essa matéria aqui, que é de anteontem, as próprias empresas estão começando a se meter mais e a entender mais profundamente a questão da saúde, uma vez que a inflação médica hoje está em 17%. Acho que a inflação está entre 2% e 3%, deve estar sob controle, mas a inflação médica é de 2 dígitos e não é de hoje. Então, tem empresas que, como a Ambev, por exemplo, que está falando, nós vamos disponibilizar o link para essa matéria, quem tiver interesse. A Ambev, em 2022, se ela não fizesse nada, ela teria que começar a vender alguns ativos, vender terrenos, vender fábrica para conseguir pagar a conta da saúde. Então, vê que essa questão do bom entendimento para uma boa aplicação dos dados em termos de estratégia está preocupando todo mundo. A questão é como é que a gente está vendo isso dentro das nossas empresas. E esses dados, quer dizer, essa aqui é uma jornada, um esboço de uma jornada no paciente, né, que vem, o paciente está saudável, faz prevenção, mas eventualmente tem algum sintoma, aplica o autocuidado, que é um conceito da ONU, da OMS, aliás, desculpa. O incômodo persiste, ele faz um diagnóstico e tratamento, ele se recupera e vai ter um cuidado em casa e vai para a saúde. O fato é que essa retroalimentação dessa jornada dele é o que vai dar o drive daqui por diante. Quer dizer, eu preciso entender qual foi a repetição que essa pessoa teve de algum tipo de mal e como é que eu convirjo essa informação para uma base única. De tal forma que quando a gente resgata aquele slide que eu mostrei lá no começo, de geração de dados clínicos ou mercadológicos, a gente vê que, por boa parte do tempo, as pesquisas ou os dados foram gerados do fármaco para tratar as pessoas. E hoje em dia o que a gente está vendo é que como é que as pessoas estão reagindo a esses fármacos para que eles consigam se desenvolver para atender as pessoas. Então é uma mudança muito clara de estratégias voltadas para as pessoas. Como é que as pessoas estão usando esses produtos de fato? Será que agora que nós temos uma terapia não mais intravenosa, mas por via oral para o tratamento de diversos tipos de câncer, como é que está a aderência dessas pessoas? Né? Porque a gente precisa ter esse tipo de informação, porque senão você pode incorrer num erro de ter dado um acesso melhor em termos de efeito colateral e até de disponibilidade, de sofrimento das pessoas para se deslocarem até um centro de saúde, mas como é que elas estão usando em casa? Será que elas estão usando certo? Tem alguém que gerencia isso ou é o próprio doente? Então, acho que vir das pessoas para o fármaco nos parece ser um caminho meio que sem volta. Uma nota final importante é a questão do GDPR ou a Legislação Geral de Proteção de Dados, né? É sempre muito bom lembrar isso, uma vez que os dados estão vindo das pessoas, para a gente tomar algumas medidas para melhorar o sistema de saúde ou para melhorar produto, melhorar processos em hospitais, é sempre bom lembrar que os dados das pessoas precisam estar protegidos. E como é que está o mundo hoje? Desde que eu nasci, praticamente, os Estados Unidos já discute essa questão de proteção de dados, e são o país que está mais adiantado mesmo nessa questão de proteção de dados. Desde a década de 70, me parece que eles têm já 26 normativas diferentes para proteção de dados. É perfeito? Provavelmente não, mas eles são os que mais estudam. A União Europeia lançou o seu GDPR em 2016. Obviamente, eles levaram mais tempo, porque são vários países, você precisa costurar toda uma harmonia, os diversos pontos de vista, você tem sistemas de saúde aqui um pouco distintos, país para país, mas foi lançado em 2016 e ainda está em progresso a implementação. Tem várias dúvidas, tem vários problemas. E no Brasil, nós entramos com essa legislação no ano passado e também carece ainda do desenvolvimento. Agora, nesse chart aqui, o que eu queria chamar muita atenção para vocês, independente da opinião que nós possamos ter da proteção de dados pessoais, o quanto isso pode ser perigoso, etc., tem um país aqui, que é a China, que tem uma visão bem peculiar do que é a proteção de dados. É um país que enxerga de uma maneira completamente distinta essa questão da proteção de dados. Eles têm um approach muito mais social do que individual. Então, tanto que o país que está mais desenvolvido em termos de reconhecimento facial é a China, disparado na frente de qualquer país, inclusive dos Estados Unidos.
as movimentações que eles têm na China para a inteligência artificial são de cair o queixo. Eles estavam, há 5 anos atrás, muito atrás dos Estados Unidos em inteligência artificial, e agora, 6 anos depois que eles começaram um programa muito forte de inteligência artificial, eles estão praticamente empatados em termos de conhecimento científico com os Estados Unidos. Não é pouca coisa, é muita coisa mesmo. E aqui o pipeline de dados, historicamente, para a gente sumarizar, né? Historicamente, a indústria construiu sempre a sua fortaleza em torno de um pipeline robusto de novas drogas. Esse sempre foi o drive. Mas a complexidade e os custos não só para a indústria, para a sociedade como um todo, desse desenvolvimento, estão a aumentar significativamente. Talvez há fontes aí que dizem que é insustentável no médio prazo. Já está muito difícil, mas no médio prazo vai ficar inviável. Então, portanto, o que a gente imagina é que identificar, estruturar e aplicar dados de maneira estratégica para atender as demandas desses stakeholders todos, governo, pagadores, planos de saúde, etc., esses stakeholders que estão envolvidos nos pareceu ser a próxima fronteira de competição na indústria. Quer dizer, quem tiver mais dados, quem conseguir estruturar esses dados e tirar efetivamente estratégias vencedoras, vão realmente ter uma vantagem competitiva inegável. A esse processo todo nós chamamos de gestão de pipeline de dados. Para encerrar aqui essa apresentação, acabei fazendo em 25 minutos praticamente. Eu li esse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver aí pela câmera. Quem escreveu foi esse sujeito aqui, o Kai-Fu Lee, que é um executivo, hoje ele é empresário, ele tem um capital venture na China, ele foi presidente do Google na China, é um cara super versado em tudo que você imagina de inteligência artificial. Ele diz isso, que a inteligência artificial, se ela é a nova eletricidade, o grande volume de dados é o petróleo que fornece energia para os geradores. É um livro super interessante, que ele coloca um ponto de vista bem provocativo para a gente entender o que pode vir a acontecer com a geração de dados, a inteligência artificial usando esses dados para uma maior competitividade. Eu vou abrir para perguntas aqui, para comentários, para a gente ter pelo menos uns 15, 20 minutos aqui para a gente debater um pouquinho, mas meu e-mail é esse aqui, para quem quiser anotar. Eu também estou no LinkedIn, estou no Twitter, estou também no Facebook, no Instagram, etc. Dá para a gente se encontrar por lá e conversar mais sobre esses e outros temas que envolvem a indústria farmacêutica. Legal? Deixa eu descompartilhar aqui a tela. Está todo mundo aí daí? Bom, se eu não dormir, vocês não podem ter dormido, né? Não. Vocês estão me ouvindo agora? Está me ouvindo? Bom, eu tenho bastante coisa para comentar, mas antes eu vou pedir que você mostre de novo a capa do seu livro, que já tem gente pedindo. Inteligência Artificial, as superpotências da inteligência artificial. Show de bola. Bom, enquanto você estava falando... Ótimo, obrigada. Enquanto você estava falando, eu estava aqui fazendo também as minhas anotações. Tem bastante coisa aqui que eu anotei. Mas eu vou em ordem, tá? Primeiro, para dizer que você pode até ter o pastel aí de Belém, mas só o Brasil vai ter a coxinha e o brigadeiro. Verdade. Né? Não tem. Tem nenhum local. Você falou que realmente eu estou aqui em Nova York, você em Portugal. A gente tem pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, e temos o Marcelo, que é da Carolina do Norte. Então, assim, estamos cada um em um cantinho. Todos Legal. aqui querendo compartilhar conhecimento, aprender mais, que é isso que o Vamos Analisar existe. Você falou, agora falando mais da sua palestra, você falou sobre dados estruturados, né? Eu só queria fazer um comentário, porque eu sou uma apaixonada pelo autor Thomas Davenport, que é um dos casos... Sumiu. Alô? Eu sumi, voltei. Voltou. Eu caí aqui a minha internet. Nova York é devagar esse negócio da internet. Nem fala. O pessoal aqui não sabe fazer. Sim, você estava falando que é apaixonada por um autor.
O Thomas Davenport, ele é um professor bem conhecido aqui nos Estados Unidos, tem vários livros, todos nessa área de dados, e ele sempre alerta, tem um que eu gosto muito, que é o Big Data para Negócios, que ele sempre alerta disso que você estava falando, ele fala de volume, mas o maior problema do Big Data hoje não é a questão de volume, não é questão de tamanho, é questão de dados estruturados. A gente tem muito volume, tem muito dado, exatamente. Ixi, caiu de novo. Será que está nevando em Nova York? Caiu todo mundo agora. Caiu todo mundo? Não, não é possível. Só eu que estou caindo, né? Ai, meu Deus. Qualquer coisa eu troco aqui vamos de novo. Até onde vocês ouviram? Só para eu... Até você dizer que nós temos muitos dados e que não é esse o problema da quantidade de dados. E sim, de realmente estruturar dados, é saber o que analisar, porque, ok, é tanto dado que às vezes a gente puxa alguma informação e ela não é a que a gente precisava exatamente, né? Então, estruturar os dados e usar o que a gente realmente precisa é o diferencial. Aí eu estou aqui seguindo em ordem, né? E você falou também da China, né? Que é ela tem um plano de inteligência artificial gigantesco, né? E ela é uma das grandes responsáveis pelo 5G. E o 5G ele vai levar a gente para um outro patamar em questão de dados, né? A gente fala de carro autônomo e o carro autônomo ele vai dar um grande salto com a entrada do 5G. E a China é uma grande responsável por tudo isso, né? Bom, esses são os comentários que eu gostaria de fazer e eu vou começar com a minha pergunta. Tá, só duas coisas assim, só duas coisas em cima do que você falou. Sim. Tem um conceito também que a gente já ouviu aqui, que é o small data. Ou seja, como a sociedade está cada vez mais multifacetada, está cada vez mais especializada, está cada vez mais nichada, você não precisa de um volume espetacular de dados para tratar alguma coisa que é específica. Isso tem muito a ver com o nosso segmento quando você fala de uma doença rara. Você nunca vai ter um volume de dados espetacular porque é uma doença rara. Então, esse conceito de small data endereça um pouco essa preocupação do professor que você está dizendo. E na China, meus amigos, parece que o Huawei está entrando no Brasil. Por quê? O celular vai custar, o telemóvel, como se fala aqui em Portugal, vai custar bem baratinho, viu? Mas o que eles querem, na verdade, é o comportamento de vocês. Porque eles não têm muita informação sobre o Ocidente. Verdade. Não. E é por isso que as pessoas querem tanto vender um Apple Watch ou algo parecido. Pelo mesmo motivo. Pelos mesmos motivos. Bom, eu tenho um Huawei e eu falo que eu gosto muito. Não, mas é ótimo. É ótimo. Só não é melhor que o da Apple. Mas... computador, mas é muito bom você entrar nesse assunto, porque eu gosto muito dele, acho que ele é excelente como computador, realmente ele é muito bom, mas com essa questão dos Estados Unidos com a China, a Microsoft já chegou a falar que não ia fazer algumas atualizações nos computadores da Huawei, e que depois ela voltou atrás, óbvio, né, por conta dessa discussão. Então, é isso que acaba com a gente, né, assim, um computador excelente, mas por conta de algumas políticas em volta disso, a gente acaba, né, ficando preso em algumas informações. Bom, eu queria fazer minha pergunta primeiro sobre os dados do Brasil em relação à Anvisa, né? Você sabe que a Anvisa ela é falando das leis de proteção de dados, o pessoal questionou muito, porque a lei acho que é um bom ponto aqui observar que a lei de proteção de dados ela não impede que a gente tenha dados de ninguém, né? Do consumidor, das empresas, não, ela não impede isso. Ela nos alerta sobre o cuidado que a gente tem que ter com os dados. Porém, a Anvisa continuou, já saiu ela já se pronunciou que continua proibido as farmacêuticas terem informações dos dados. Minha pergunta, na verdade, vai ser bem ampla, porque eu queria saber se você acha se um dia a Anvisa vai abrir, vai tirar essa proibição, e se realmente vai fazer muita diferença hoje, porque o que você falou, né? As indústrias farmacêuticas elas têm muitos dados caros, mas a gente tem muitos dados mais do que outros mercados. Se a Anvisa tirasse essa proibição, né, o quanto que a gente ia ganhar com isso? Das duas, uma.
ou a Anvisa progride, e eu posso dizer um pouco do trabalho que nós tivemos na BIMIP. Eu não tenho muita crítica a fazer à Anvisa, não, porque eu comecei, por trabalhar mais próximo deles, a tomada de decisão não é nada fácil. Você tem que ponderar um ambiente político, existe uma série de nuances que a gente não necessariamente enxerga. Mas eu via em vários diretores que ainda estão lá trabalhando, eu vejo um progressismo ou uma boa vontade de se fazer. Mas, a despeito dessa boa vontade de um ou outro diretor, ou do próprio corpo de diretores da Anvisa, se eles não fizerem nada, eles vão ser atropelados por algum lugar. E num workshop aqui que nós participamos aqui em Lisboa, falando exatamente de proteção de dados, teve uma hora que eu levantei e falei, bom, no máximo que pode acontecer é eles me deportarem, mas eu falei, olha, vocês podem proteger a sua população da maneira que você quiser, mas a China vai fazer. E daqui um pouco ela vai chegar com tanto dado aqui que ela vai dizer coisas que você não entende direito o que ela está dizendo, mas ela vai passar como um rolo compressor na sua cabeça. Então, em última análise, a gente está falando do poder de competição dos países, das nações. E é verdade que, nesse aspecto, o Brasil está adormecido, porque o Brasil está discutindo coisas ainda muito básicas, né? Enquanto a turma está falando... Ih, ela sumiu de novo. Vamos esperar ela voltar? Voltei. Voltou? Desculpa, está caindo aqui, mas... Bom. Então, o que eu digo... o que eu digo, assim, primeiro vem as inovações tecnológicas e a legislação vai atrás. Não tem como. É verdade que no Brasil a gente está olhando a evolução tecnológica nos outros países e, assim, isso não é uma prerrogativa só do Brasil. Vários países vão nisso, que cada vez mais a China, os Estados Unidos estão na liderança desse processo. Mas é o que eu te digo, se não acordar, vai ser atropelado. Veja a questão da cannabis no Brasil, que nós estamos ainda discutindo. E Portugal já tem loja vendendo produtos à base de cannabis na rua. Quer dizer, Portugal é um país extremamente conservador, do ponto de vista mais amplo, né? Então a gente precisa ficar bem atento para essas questões de competitividade aí no Brasil. E ela caiu de novo. Vamos dar mais uns instantinhos. César, eu vou fazer o seguinte, eu entendi, você falou, mas eu vou fazer o seguinte, eu ia abrir agora para as perguntas que estão aqui na tela. Legal. O pessoal mandou. Você consegue ver a tela, as mensagens? Não, deixa eu ver. Tem aqui, concordo, as empresas... Não, assim, eu vou fazendo as perguntas, mas caso eu caia, você continua tocando o barco, tá? Porque não sei o que está acontecendo aqui, mas enfim. A primeira pergunta veio, PS, né? Uhum. Veio, César, você acha que estes dados captados dos doentes pode auxiliar a comparar... Espera aí que saiu da minha tela aqui. Eita. Espera aí que eu mexi o mouse aqui rápido, saiu. Comparar produtos já em comercialização em forma farmacêuticas distintas? É isso, Daniela, eu vejo isso assim, depende bastante de como esses dados vão ser coletados. É isso que a gente fala de estruturar. Por isso, quando a gente fala de transformação digital, que é um outro capítulo, dava um outro webinar, né? Aliás, dava uma sequência de webinar falando de transformação digital. Transformação digital, a gente está falando exatamente nisso. Se essa é uma dor que a sua empresa tem de comparar formas farmacêuticas distintas, etc., isso precisa colocar numa esteira bem estratégica e como é que você vai conseguir extrair esses dados, né? O que eu posso já te adiantar é que nunca você vai, e assim, é totalmente temerário, isso eu concordo 100% com a legislação, assim, não dá para abrir o nome das pessoas. Sempre você vai ter que ver clusters onde você vai poder absolutamente olhar para as questões mais amplas, assim, aqui em formas farmacêuticas distintas.
abrir o nome individualmente, isso seria o fim do mundo. Mas, portanto, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que assim, isso tem a ver com transformação digital, isso tem a ver com tomada de estratégia da empresa e que tipo de informação é importante ser coletada das pessoas. E eu acho que a gente também tem que entender que o nome da pessoa, para quem está analisando dados, a gente quando fala de consumo, né, de levar o produto certo para o PDV certo, né, a gente não quer saber se é a Lígia ou o César que está comprando, né? A gente quer saber se a maioria é mulher, homem. Sim, existem dados sobre nós que a indústria farmacêutica gostaria de saber, mas não necessariamente o nome ou o CEP, entendeu? Assim, o endereço completo da casa. E se é onde que ela quer. E a gente já viu vários estudos, né? Quem faz estudo de distribuição, trabalha com BRIC, essas coisas todas, isso faz muita diferença, porque a gente não necessariamente onde a pessoa vive é onde ela compra, né? O produto farmacêutico dela. Então, para a gente não interessa aonde ela mora, mas mais importante é onde ela costuma consumir determinado produto, né? Sim, sim. Então, assim, acho que a Anvisa realmente deveria avançar em algumas coisas e liberar algumas informações. E nome para a gente não ia fazer diferença nenhuma. É verdade. Olha, tem um comentário aqui do André Vitor Bastos Torini, as empresas que vendiam os dados das compras dos consumidores, né? Então, esse é o tipo de prática que está cada vez mais difícil tolerar no mundo, porque está cada vez mais rastreável. Pra você ter uma ideia, eu vi uma notícia anteontem aqui, uma das coisas que eu estou fazendo é comunicação em saúde, né? A gente está trabalhando muito forte nisso. O Google ontem soltou mais um pacote de algoritmos para perseguir mais fortemente quem está propagando fake news. Então, as ferramentas digitais estão cada vez mais... Tem uma ferramenta no Google que você consegue acender e verificar quais foram os sites que foram derrubados pelo Google nos últimos 3 anos. E eles vêm apertando cada vez mais. Então, esse tipo de prática vai ficar cada vez mais difícil de colocar. A Laís colocou a questão do small data, né, que acho que a gente já comentou. Quero dizer que com small data, dados de grupos segmentados e não tem uma população toda. Sim, exatamente. O que mais que nós temos aqui? Eu queria falar um pouquinho mais desses moldados, porque a gente falou tanto de Big, todas as empresas trabalharam fortemente para trabalhar em cima do Big Data, e agora o pessoal está falando de small data. Mas é exatamente isso. Eu fico imaginando uma reunião com os presidentes da indústria farmacêutica, onde a gente tem tanta informação para falar, e no final das contas a gente fica falando da mesma coisa, o crescimento do mercado, o PIB. Verdade. Assim, realmente a gente vai ter que transformar tudo em dados menores para a gente poder consumir. Você tem razão, é difícil de você ampliar a discussão no momento que você tem uma economia crescendo pouco, você tem um contingente enorme. Gente, o Brasil tem mais do que uma Portugal desempregada. Então, eu entendo, até porque eu já tive nessa cadeira dos altos executivos, que eles estão preocupados com o curto prazo. Não tem muito como fugir disso. Mas é bem verdade também, especialmente as empresas nacionais, precisariam estar com um olho um pouco mais a médio prazo e com uma perspectiva um pouco mais estratégica na hora de analisar esses assuntos, né? Então, mas assim, eu entendo perfeitamente essa agenda de curto prazo, porque realmente tem que entregar resultado, a máquina não pode parar, etc., mas é um assunto super delicado. A parte de dados e análise, ela tem que entrar na empresa e fazer parte do dia a dia dela, não pode ser só um tópico, né? Ela tem que estar no dia a dia. As pessoas em volta, as pessoas que... Tá, ali já caiu, tem um Calé aqui. Calé, você está bem, meu filho? É verdade, a Anvisa, o DataSUS, eles estão, né, juntando as suas bases. Eu estou comentando aqui, Lígia, que o Calé comentou aqui que a Anvisa, o DataSUS estão se juntando para formar inicialmente o Small Data,
Isso é gigante, é um passo muito legal, porque inicialmente é câncer infantil, que é um assunto importantíssimo. O problema é saber analisar. Então, às vezes, e daqui um pouco, quando o Brasil começar a andar, e o Brasil, veja, todo lugar que eu vou aqui, todo mundo tem uma percepção muito legal do Brasil. Sim. Mas a gente ainda é visto como, única e exclusivamente, como um grande mercado consumidor, que vai consumir tudo, não só os produtos, mas a tecnologia, o know-how, os processos, etc, etc, etc. E daqui um pouco, quando a gente começar a andar, porque vai andar, não há como um gigante econômico desse, o Brasil bagunçado é uma das 10 maiores economias do mundo. Imagina se organizar minimamente, né? Nós vamos nos deparar com outro problema aqui que o Calé colocou, é saber analisar. Para saber analisar, precisa de gente capacitada. E cadê essa gente capacitada, né? Então, nós vamos, daqui um pouco, viver esse problema no nosso país. Eu queria... Bom, quando ele falou em analisar, mexe direto comigo, porque o Vamos Analisar cresceu exatamente por causa disso, de eu chamar as pessoas para analisar. Eu já arrumei algumas brigas quando eu falo que BI e Analytics, né, que o pessoal usa muito como Dash, não é a mesma coisa, e é preciso entender que é diferente, porque um Dash mal montado, sem uma análise prévia, sem um estudo, não vai te levar a lugar nenhum, não vai te nortear nada, entendeu? É só um conjunto de gráficos, tá? E em relação a isso que você falou do Brasil, realmente, a gente, quando se afasta do Brasil, a gente vê o quanto que as pessoas olham para a gente como um mercado consumidor, né? E a gente precisa mudar isso porque, cara, a gente é muito bom. A gente é muito bom, é chocante isso. Eu estou aqui estudando e eu fiquei assustada que numa turma de mestrado eu sou uma das mais velhas, porque o pessoal não tem experiência nenhuma de estudo. O americano demora a entrar no mercado de trabalho. E aí, quando eu falei de fazer um trabalho, eu fui chamada na coordenação para perguntar se eu ia aguentar estudar no mestrado e fazer mais um trabalho. Eu falei, gente, eu fiz minha graduação, meu MBA e tudo. O brasileiro está acostumado com isso, trabalhar, estudar, ir atrás, correr. E a gente é muito bom mesmo. Só que a gente auto se desvaloriza, não sei porquê, e agora está com uma onda que aí eu vou levar até mais um pouquinho o pessoal isso é dos dados. O pessoal no LinkedIn falando, não faça MBA, para que estudar? Gente, não vai por essa onda, que não é bem assim. Todo mundo virou Steve Jobs, né? Todo mundo não precisa, deixou Harvard. Tudo bem, você não pode fazer, você não precisa estudar igual o Steve Jobs, mas você vai ter que pagar alguém que fez uma Harvard para crescer a empresa para você. Você vai escolher. Claro. Ou você vai lá estudar, ou você vai pagar alguém que estudou. Um comentário só que eu queria fazer, assim, como o grupo é bem diverso aqui, eu acho que talvez influenciado um pouco pelo ambiente aqui na Europa e tudo, é lógico que falei bastante de acesso, essa complexidade dos valores e tudo mais. Mas a utilização de dados, está lá, a Abrafarma está conseguindo capturar cada vez mais informação de comportamento das pessoas que vão à sua loja, estão vendo periodicidade, estão vendo cesta de compras, estão vendo tudo isso. E já o varejo começar a vender, vai vender esse know-how, vai vender essa inteligência para a indústria. Porque hoje, se você pega o último balanço da Raia Drogasil, está público, todo mundo consegue ver. Ou da PagMenos, que também é público. É uma margem muito apertada. Então, as gôndolas lá que eles vendem para OTC, dermocosméticos, etc., já não está fazendo frente ao capital que eles precisam para girar uma operação tão grande. Então, esse movimento eles estão capturando dados e vão conseguir, como o Calé falou aqui, vão conseguir colocar esses dados em perspectiva e começar a gerar inteligência. E aí, se a gente não estiver minimamente preparado, como é que vamos fazer? E aí a Cintia até falou, né, que existem várias entidades buscando formas de padronizar a coleta e análise de dados epidemiológicos. Isso ajudaria muito, muito, porque trabalhar com os dados do governo é bem complicado, é chato. Mas está rolando, Lígia. Está rolando. Está rolando. Tem muita gente se movimentando e isso não está parado. Talvez no Brasil a gente está olhando o DataSUS, está olhando o Anvisa, etc., mas no mundo as pessoas estão se mexendo. Então, exato. A Ariane botou que, na verdade, a Rádio Brasil já vende muito
atrás da mecânica das ações que são muito assertivas graças aos dados. Pois é. A Ariane é de trade, né? Então ela sabe exatamente, ela Concordo, vive isso, concordo precisa desse 100%. dado. Concordo 100%. O que eu agregaria ao que a Ariane falou é que isso é só a ponta do iceberg. Daqui a um pouco eles vão falar coisas muito mais amplas, né? Então, você vê, depois que eu vi a consistência que a Apple entrou no mercado de saúde, gente, a Amazon está entrando no mercado de saúde. Sim. Se privatizar os Correios no Brasil, ou a Alibaba ou a Amazon compra esse negócio. Certeza. E aí, quer dizer, a gente precisa começar a pensar um pouco mais a médio e longo prazo para ver. Mas o que é assim, do nosso dia a dia aqui, eu acredito assim, não é terra arrasada, tem muito espaço. Nós, como a Lígia fala sempre, nós temos muito dado já disponível dentro de casa. O desafio talvez é como é que a gente faz para provocar essas discussões e começar a utilizar esses dados de uma maneira cada vez mais consistente. É difícil de fazer, mas alguém tem que fazer esse trabalho. Eu vou ter que fazer. Que é a nova arena de competitividade. Como eu falei, desde o MIP até o produto de alta complexidade, todos eles, os dados, farão um papel importante para o ambiente competitivo. Todos eles. Todos eles. Pode pegar, vamos, dermocosmético. Pega hoje o que a L'Oréal tem de captura de dados de pele nos aplicativos que eles têm. É um show. Um show. O difícil é assim, está muito no começo, mas daqui a um pouco eles vão ter uma base suficiente para girar a roda da inteligência artificial. Como o Kai-Fu Lee diz, para esses fins, sim, você precisa de uma grande quantidade de dados para você tomar algumas decisões. Para alguns mercados você consegue com small data, você se vira, mas para segmentos grandes, etc., aí a coisa pega. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação. Até mesmo para lançamento de produto ajuda muito, né? Porque lançamento de produto é um campo vazio. Assim, você não tem muita informação. Nós somos procurados aqui, Lígia, nossa consultoria, nós somos procurados por um grande laboratório farmacêutico que vai lançar um produto em 2021 e falou, olha, nós queremos conversar com vocês sobre isso aqui porque nós vamos lançar e a gente ainda não tem muita certeza do comportamento do consumidor. 2021, eles vão lançar o produto, tá aí, né? Tá aí. Então, para você fazer um movimento, para capturar a informação, estruturar de tal forma, como a Daniela perguntou, como é que a gente... O que você quer saber? Qual a base para você organizar isso, extrair da sociedade e colocar à disposição de uma companhia para traçar uma estratégia mais assertiva, até para melhorar como é que se fala? A experiência dessas pessoas quando for consumir aquele produto. Pode ser uma via de administração diferente, pode ser qualquer coisa que possa vir a acontecer, né? Sim. Mas, bom, acho que a minha última pergunta vai ser assim, eu queria que você explicasse para a gente, em relação, aproveitando que você está em Portugal, só para a gente entender como é que é a indústria farmacêutica em Portugal e assim, as principais diferenças do Brasil, e como é que Portugal está olhando dados, porque eu sei que Portugal... Deixa ela voltar para ela complementar. Bom, acho que você ouviu, que é a parte da comparação. Sim. Olha, Portugal, eu diria assim, Portugal tem uma complexidade por estar envolvido no mercado europeu. Então, sim, ele está muito próximo da zona de decisão das grandes multinacionais. E Portugal tem um papel pequeno em termos mercadológicos, mas em termos estratégicos parece que vem crescendo. Tem laboratório aqui, que que a gente teve já conversando com esse laboratório, uma multinacional que está presente em vários países. Nós vimos naquele estudo da Interpharma que o Brasil tem 245 estudos acontecendo, né, nesse estudo que foi feito no ano passado. Um laboratório aqui em Portugal, desses internacionais, está conduzindo 50 estudos. Né? Então, eu acho assim, para responder sua pergunta, vamos dizer, em termos de conhecimento científico, Portugal tem o seu quinhão de contribuição para a Europa como um todo.
Então, guardadas as devidas proporções, Portugal tem um grupo de pesquisadores de primeira linha, o pessoal não deixa nada a desejar para os outros países. Lógico que você precisa guardar as devidas proporções, que aqui são 11 milhões de habitantes, e aqui do lado, na Espanha, são quase 60 milhões de habitantes, né? Na França, na Alemanha, etc. Então, o mercado é muito menor. Em termos de varejo, Portugal é bem distinto em relação ao Brasil, porque, a exemplo de outros países da Europa, nós temos aqui o papel da parafarmácia e o papel da farmácia, sendo que cadeias de farmácia existem para as parafarmácias. As farmácias, individualmente, são poucas que são redes de farmácias. As farmácias, não, até muito pouco tempo atrás, era uma concessão de Estado, onde o dono da farmácia ele precisava ser farmacêutico, parece que ainda tem essa exigência, e o próprio farmacêutico não podia ter mais do que 3 filiais. Isso mudou há relativamente pouco tempo no mercado português. E aqui o farmacêutico tem um papel extraordinariamente diferente em relação ao Brasil. Aqui o farmacêutico em todos os níveis, desde a farmácia, por exemplo, você não compra um ATC sem passar pelo farmacêutico. Você não tem a cultura do autosserviço. O autosserviço está nas parafarmácias, mais ou menos. Por exemplo, para pegar um ibuprofeno, você sim vai ter que beijar o anel da farmacêutica, dizer por que você está tomando aquele produto, etc. Então, isso no varejo. Num amplo mais técnico, dentro de hospitais, dispensação de medicamento, organização disso tudo, o farmacêutico tem um peso importantíssimo. E em termos de aprovação de produtos farmacêuticos, aprovação no governo, digo, o farmacêutico tem um papel muito parecido com o do médico. Então, aqui, o farmacêutico tem uma presença muito mais forte. Em termos de lançamento de produto, o governo português, por exemplo, em termos de velocidade de aprovação de novas drogas, é mais rápido do que o brasileiro, por exemplo. Até porque você está dentro da União Europeia, então o rollout ele é relativamente rápido e já pega o país também. Interessante. Muito bom. Até um detalhe aqui que eu estava esquecendo de dizer, está aqui nas minhas notas, Portugal já tem prescrição digital, tá? Estão evoluídos, né? Eu acabei pegando uma alergia aqui, porque esse negócio para mim era meio mito, né, de pólen, etc, uma coisa meio mito, assim, né? Imagina, para quem vive em São Paulo, o único pólen que tem é a fumaça dos carros, né? Para quem aguenta fumar, você não vai conseguir um pólen de uma planta, pois né? É, mas eu peguei, assim, uma alergia braba aqui, eu baixei o hospital 3 vezes. Tá tudo lá. Tá todo lá meu histórico bonitinho, que foi prescrito para mim. E outra, como eu tinha a prescrição do médico e fui na farmácia, scannerzinho e tá lá no meu histórico. Então, é que eu não tenho o cartão do cidadão ainda, mas se eu tivesse o cartão do cidadão, tudo converge para o cartão do cidadão. Então, a digitalização está bem avançada em vários, não só na farmácia, como no ambiente hospitalar e tudo mais, está bem adiantado. E o mercado público funciona bem aqui também. Bom saber também. O mercado público funciona bem. A Laís, que é farmacêutica no Brasil, ela já está querendo migrar para Portugal. Olha, eu posso te dizer que está sendo uma experiência incrível, Laís. Mas realmente o farmacêutico aqui ele tem uma autoridade respeitada, sem dúvida nenhuma. Imagina. Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Vão escrevendo aí, qualquer coisa, se não, eu já até vou lá estar escrevendo, esperar um pouquinho, mas de qualquer forma, César, você falou que tem espaço para outros webinars, tenho a certeza que, poxa, vamos discutir mais algum outro tema, porque é muito bom sempre trazer esse tipo de conhecimento. Deixa eu ver, o Milson está escrevendo também. Grande Milson, um abraço, Milson. Milson. Saudade de você, Milson. Você sumiu, rapaz. Ótima discussão. Obrigado. Vamos fazer mais, porque esse mercado, tanto de dados quanto a indústria farmacêutica, é gigantesco e tem muito assunto, falando de inovação, de redes sociais, internet, tudo isso, o quanto que isso pode influenciar, impactar no mercado. Vamos trazer mais discussão mesmo. Olha, aproveitando a audiência aqui, se vocês quiserem,
fica aí muito para vocês, aí no grupo a Lígia administra isso. A gente pode falar, olha, foi legal, acho que convida mais pessoas da empresa, a gente faz uma outra sessão, a gente pega essa apresentação e reedita ela e fala com mais pessoas, de repente aqui a Ariane, por exemplo, olha, eu queria que uma outra pessoa da minha empresa estivesse aqui, mas ela não pôde hoje, podemos organizar uma outra sessão para esse assunto começar a crescer, porque o nosso país precisa começar a discutir essas coisas. Pode ser um começo, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Com certeza. E primeiro tem que discutir, não tem jeito, a gente tem que ver a opinião de todo mundo para poder seguir um raciocínio. Você quer compartilhar? Você fica à vontade se você quiser compartilhar a apresentação aqui com o pessoal. Sim. Consegue aí pelo... Eu acho que ele já estava disponível. O link da matéria que você falou durante a sua apresentação eu já mandei para ele, já enviei pelos comentários. Foi aí, pronto. Estou tentando... Não. Você pode ir ou em Files ou em Screen para compartilhar. Que coisa, não estou conseguindo. Bom. A Cíntia conseguiu, acho que você já colocou mesmo. É só em File. Faz o teste para mim, Cristiano, também, por favor. Em File. Está aqui nos Files. Tá ali. Obrigada, Cíntia. Se o pessoal também, se quiser ir lá para baixar. Bom, isso, muito obrigada, César. Sei que agora já são 1h da manhã aí. Agradeço muito, muito. 1 e 2. Cadê? Eita, 1 e 2. 1 e 2. Agradeço muito, muito a sua disposição. Poxa, vamos fazer mais vezes. Muito, muito obrigada. Vocês aí nas empresas, a gente está utilizando esse tempo aqui em Portugal para olhar o mercado farmacêutico de uma maneira muito diferente, para a gente entender algumas questões que podem agregar para o mercado brasileiro, e está sendo uma experiência incrível. A gente está envolvido aqui com startups, com o ambiente hospitalar, com o ambiente farmacêutico, etc. A gente está procurando trazer mais insumos aí fica aberto para cada um de vocês nas suas empresas. Eu queria falar um pouco mais, etc. Tem meu e-mail que eu coloquei, tem no final da apresentação, se vocês quiserem baixar. Lígia, fica à vontade, chama outras vezes, que eu apareço por aí e compartilho um pouco que eu consegui aprender nesses 20 e poucos anos aí de indústria. Muito bom, muito obrigada. Só a última aqui, a Cíntia agradecendo pelo conteúdo, e tenho fé que vamos deixar de adequar info da matriz e criar nossa própria tendência. Oba, nossas próprias tendências, isso é muito bom. Também espero. Pois é. Valeu, gente. Obrigada, gente. Uma boa noite. Vou tomar uma taça de vinho nacional agora. Opa! Aqui é o nacional. Nem sei. Eu não gosto muito dos produtos americanos, não. Vou falar a verdade, mas enfim. Hambúrguer. Vamos embora. Tá bom, tchau, gente. Obrigado. Um abraço.